boa tarde, que a graça de Cristo Jesus possa estar entrando agora na sua casa e que você possa, juntamente com a sua família, ser abençoado no dia de hoje. Hoje o vídeo que nós vamos produzir aqui para vocês vai ser respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas por e-mail em um dos canais que nós temos do Falando de Deus. Nós temos, como muitos de vocês já sabem, nós colocamos os e-mails que nós temos na descrição dos vídeos. E lá você pode entrar em contato conosco, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. E tão logo nós respondemos a cada um de vocês de acordo com o e-mail que é chegado, né? Os primeiros e-mails, a gente respeita as ordens dos e-mails. Então, ainda que a gente demore a responder, nós respondemos, né? Nem que seja longo, demore um pouco, né, a resposta, mas a gente responde a todos aqueles que nos enviam o e-mail, tá bom? Então, hoje nós pegamos dessas comunicações, desse contato que vocês têm conosco, algumas perguntas que nós julgamos ser interessante e que porque nós percebemos que muita gente tem as mesmas dificuldades, tiveram os mesmos questionamentos. Então nós reunimos essas perguntas e estamos tentando produzir nesse vídeo. Claro, não conseguiremos responder a todas as perguntas, porque a partir de agora a gente quer fazer um vídeo com um tempo de duração menor. Os estudos, nós infelizmente não podíamos quebrar o raciocínio e nós tivemos que dar continuidade. Muitos deles foram de 2 horas, 1h30, 2 horas, né? O último parece que foi 2h30, mas também foi o resumo de todo um estudo. Agora nós planejamos fazer algo um pouco mais curto. E aproveitando e falando de horário, irmãos, muitas pessoas reclamaram, né, dos vídeos estarem longos, muito compridos. Eu vou dar um pequeno puxãozinho de orelha nos nossos irmãos. Quem sou eu para isso, mas eu vou aproveitar, né? Eu vou dar, porque é bom alguém, né? É bom alguém despertar, né? Então eu vou tomar essa liberdade de fazer isso. Irmãos, você acha que o dízimo, né, que nós ainda vamos fazer um vídeo falando sobre dízimos e oferta, nós não devemos dar uma parte do nosso tempo a Deus? Não somente o domingo ou o sábado, mas vocês não acham que nós devemos tirar um período do dia, né, para ouvirmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, nos conectarmos com Deus? O dia tem 24 horas. Se nós fôssemos tirar o dízimo de 10%, que nós vamos dizer, um estudo mais à frente que nós vamos fazer, né, sobre dízimos e ofertas, eu vou fazer uma pergunta. 10% de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. Nenhum vídeo meu passou de 2 horas e meia. Eu fico estarrecida que nós perdemos tantas horas em frente a uma Netflix, ou em frente a outros programas, ou até em outros lugares, para satisfazer as nossas necessidades sociais ou os nossos prazeres de descanso. Mas quando se trata da palavra de Deus, ou de ouvirmos a palavra de Deus, a gente começa a se coçar, reclama que o vídeo está longo, reclama que não tem tempo. E a gente vê isso também dentro de muitos templos, né? Muitas igrejas, que todo mundo tem tempo para na hora do louvor, todo mundo tem altos tempos para conversar com seus colegas, mas na hora da mensagem dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de fazer tudo, e a gente simplesmente acha que o pastor está pregando muito tempo, né? Está demorando muito tempo. Mas quando termina o culto, a gente gasta mais. Se duvidar, se o pastor não botar todo mundo para correr, a gente dorme até na igreja para bater papo, para repor, né, os assuntos que a gente tem ao longo da semana com os nossos amigos. Mas na hora da palavra a gente começa a se sentir desconfortável. Então eu estou fazendo um puxão de orelha, estou dando um puxão de orelha em muitos aqui, tá? Que me mandaram e-mail reclamando: irmã, você tem que encurtar esses vídeos que eu não tenho tempo. Eu estou indo para o trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha vida é muito agitada. Se você não tem tempo, meu irmão, procure um tempo para buscar Deus, tá bom? Mas eu não posso encurtar uma mensagem que Deus mandou eu falar
e quebrar a linha de raciocínio para que eu tenha visualizações. Eu não me preocupo com visualizações. Eu me preocupo que a mensagem do meu Pai está sendo levada. Agora, os que tiverem interesse vão arranjar tempo para ouvir a mensagem do Pai. O que não tiver interesse vai sempre arranjar uma desculpa, como muitos arranjam desculpas. Então, vocês me desculpem, né? Aproveitando essa redundância, desculpa, eu falar isso. Mas eu acho muito feio as pessoas mandarem e-mail reclamando da duração dos nossos vídeos, sabendo eu que muitos conseguem arranjar tempo para viver outras coisas, assistir filmes, Netflix e por aí afora, como eu já citei, mas para ouvir a voz de Deus, essas pessoas acham que é muito longo o estudo. Aí tá uma das respostas que me fizeram, né, aproveitando já uma das perguntas. Por que Deus não me usa, irmã? Deus não pode usar uma pessoa que nunca tem tempo para ouvir. No relacionamento, não é somente falar. No relacionamento, é saber ouvir. E saber ouvir significa estar em silêncio e deixar a outra pessoa falar. Se você nunca está em silêncio, se você nunca dá um tempo para outra pessoa falar, então ela não tem necessidade, ela nunca vai encontrar necessidade para querer dividir algo que é tão precioso com uma pessoa que não tem tempo para ela. Medite bem nessa palavra que eu estou trazendo a vocês, mas eu agora vou reduzir os vídeos, a duração do vídeo, não por conta das pessoas que não têm tempo para ouvir a palavra do Pai, mas por outros motivos, inclusive o tempo que nós gastamos aqui para editar o vídeo, isso nos rouba muito tempo. Aí sim. Mas fora isso, não, irmãos. Então medite bem nesse puxãozinho de orelha, que não é em todos os irmãos, mas é na maioria, infelizmente. Mas hoje, aproveitando, eu vou responder algumas perguntas aqui, né? E algumas perguntas eu não vou ser bem explícita, mas eu vou justificar. E outras eu vou ser bem explícitas e eu peço que vocês, de coração aberto, irmãos, tentam me entender, por favor, tá? Eu sou irmã em Cristo de vocês, não sou mãe, não sou esposa, não sou uma pessoa mais próxima de vocês para dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu vou dar minha opinião, a minha resposta, e vocês meditem através da palavra de Deus e vejam se eu estou ou não cometendo uma heresia. Mas eu não vou dar nenhuma resposta que satisfaça o ego, as necessidades de vocês. Eu vou dar uma resposta que satisfaça aquilo que é realmente a vontade de Deus. E muitas das vezes, como eu já disse em vários estudos, a vontade de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir, mas é a vontade de Deus e nós precisamos nos adequar a ela. É por conta de muitos falarem aquilo que vocês querem ouvir, que eu quero ouvir, é que a igreja está perdendo rumo. Né? Não está fazendo aquilo que Jesus Cristo determinou que fizesse nessa vida, mas aquilo que os homens querem que elas façam. E muitos de nós estamos sendo manipulados justamente por causa disso. Porque a gente recebe aquilo que a gente quer, mas a gente não aceita a repreensão que vem do alto. E a gente continua sendo crianças imaturas e sendo manipuladas pelos homens que se dizem ser servos de Deus. E não são. Tá bom? Então vamos lá para encurtar logo isso, que eu já falei bastante. Algumas perguntas me foram enviadas por e-mail. Vou respeitar o nome dessas pessoas, porque como foi enviada por e-mail, não vou colocar o nome delas aqui. Se fossem enviadas pelos comentários, aí eu poderia falar o nome das pessoas. Então não estranhe que eu não vou citar nomes de ninguém aqui. Uma das perguntas que me enviaram, né, foi assim: por que a irmã Rejane continua a chamar o nosso Yoshua ou Yeshua de Jesus? Irmãos, vou rapidinho dar essa resposta. Muitas pessoas me mandam um e-mail perguntando por que eu ainda continuo chamando Jesus Cristo e não Yeshua ou Yoshua ou Yahoo. Primeiramente, eu quero que vocês saibam de uma coisa. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, que Jesus Cristo, ele nos dará um novo nome dele, né? Porque nós entendemos que o nome dele foi profanado. Então, na realidade, muitos dizem que é Yahoo, outros dizem que é Yoshua, outros dizem, e por aí afora. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, experiência própria. Há um tempo atrás, eu estava muito
preocupada em relação a isso. Eu orava e no final eu não sabia se eu falava em nome de Joshua, em nome de Yahoo, eu não sabia o que falar. E eu estava começando a entrar em muitos conflitos em relação a isso. E eu lembro que uma vez aqui em casa mesmo, eu estava perguntando a Deus, Senhor, afinal de contas, como que eu devo chamar? Como que eu devo me relacionar a Jesus Cristo? E como que eu devo fazer isso? E o Senhor Jesus, ele falou comigo, isso me deu muita tranquilidade nessa resposta, porque ele falou para mim que ele foi apresentado a mim como Jesus Cristo. Então, se foi nesse nome que eu criei, que se foi nesse nome que eu entreguei a minha vida ao Eterno, então é nesse nome que eu tenho que permanecer. Porque o novo nome, ele nos revelará quando for o momento certo, quando nós estivermos com ele. Ele apenas disse para eu não me preocupar com isso. Nesse momento eu não preciso me preocupar com isso. Então, irmãos, como o meu Senhor Jesus Cristo, ele disse que eu não preciso me preocupar mais em chamá-lo, né, de Joshua, Yahoo ou qualquer outra coisa assim. Então, nesse momento, eu continuo chamando ele de Jesus Cristo, porque foi o nome que eu entreguei a minha vida, foi o nome que eu criei que foi o Filho de Deus que morreu na cruz por mim. E ele mesmo disse que o novo nome ele nos revelará. Então, se você é uma das pessoas que ainda está confusa, não sabe se chama de Joshua ou Yeshua, ou não sabe se chama de Yahoo, não se preocupe com isso. Continue chamando Jesus Cristo. Se alguém falar assim, mas agora você sabe a verdade, se você não sabe, se você não chama, você está pecando, conversa fiada, irmãos. Eu posso dizer que é conversa fiada, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, alto e bom som, que todos aqueles que professam o Filho de Deus como Senhor e Salvador de suas vidas, nenhum mal, nada pode vir sobre essa pessoa. E se você crê que o nome do Filho do seu Senhor, do nome do Filho do Eterno é Jesus Cristo, ele vai entender, e eu tenho certeza que você não será condenado nem julgado por isso, porque um novo nome ele nos revelará, e não será mais Yahoo, ou não será mais Yeshua, não será nada mais do que esse novo nome que ele nos apresentará. Então fique na paz, fique tranquilo, continue chamando Jesus Cristo e crendo que ele é o Filho de Deus, que tudo mais Jesus Cristo fará na sua vida. Não se preocupe com esses conceitos, né? Porque, na realidade, o que foi te revelado, o nome que foi revelado para você como Salvador, que liberta a tua vida de todo pecado e que vai te levar para uma nova estatura de varão perfeito, é o nome de Jesus Cristo, e é esse nome que você tem que confiar e permanecer até o fim, tá bom? Agora, se através do Espírito Santo você se sentir confortável em chamar de Yeshua, né, que é o nome dele quando ele estava aqui na Terra, ou se você quiser chamar de Yahoo, aí é uma outra coisa. Mas se você não sente isso através do Espírito Santo, que você deva mudar, continue sempre chamando de Jesus Cristo, que ele com certeza responderá o que está no teu coração e as suas orações, tá bom? Então essa foi uma das perguntas, eu estou te respondendo, meu querido irmão, que você que me enviou esse e-mail, não foi só o irmão não, foi irmãs também. Eu falo isso, continuo chamando Jesus Cristo, porque ele disse que era para eu permanecer. Foi nesse nome que ele foi me apresentado, e é nesse nome que eu permanecerei até o fim, até o dia que ele me revelar um novo nome, tá bom? Agora, uma outra pergunta foi do primeiro estudo, diz assim, irmã, todos os homens possuem uma costela a menos que a mulher? Lembra que nós falamos sobre o estudo, falando sobre a criação da mulher? E que foi tirada uma costela de Adão e foi feita a mulher? Então, irmãos, não, claro que não. Todos os homens possuem 12 pares de costela, que no total dão 24 costelas. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando você vai fazer uma doação, digamos que o marido vai doar um rim para a esposa dele. Os filhos deles vão nascer sem um rim, irmãos? Não, nós temos 2 rins, correto? Os filhos deles vão nascer normais. Então, uma cirurgia não é transferida para os seus descendentes. Então, se foi feita uma cirurgia em Adão e foi tirada uma costela dele, os seus filhos nasceram normais. Quem ficou sem uma costela foi Adão. A cirurgia foi feita em Adão.
entendeu? Então uma cirurgia ela não é geneticamente transferida para os seus descendentes. Preste atenção nisso. Então todos os homens possuem 12 pares de costela no total, somando 24 costelas, ok? Então, todo mundo tem as suas costelas. Normalmente a mulher tem a mesma quantidade e etc, tá bom? Uma outra pergunta que me fizeram assim: a irmã é pós ou pré-tribulacionista? Oh, meu Deus! Eu acho que o pessoal ainda não entendeu o estudo, né? Eu não sou nem pós nem pré, eu sou os dois. Ou seja, eu creio que a noiva... Eu sou pré-tribulacionista porque eu creio que a noiva não passará pela grande tribulação, e sim pelos princípios das dores. E eu sou pós-tribulacionista porque eu creio que a igreja será arrebatada após o período da grande tribulação. Então, eu sou os dois, irmãos. Eu só tenho que decidir ali, né? Que grupo que eu vou estar. Só Deus sabe. Se eu vou estar no grupo da noiva, vou ser no grupo dos convidados. Mas eu sou os dois. Eu acredito tanto no pós como no pré-tribulacionismo. Então, essa pergunta aí ficou ambígua, né? Eu não sou nem pré, nem pós. Eu sou os dois. Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? A noiva vai ser arrebatada antes da grande tribulação, então eu sou pré, e a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação, então eu sou pós-tribulacionista. E já viu então que o Meso comportou aqui, né? Então me desculpa aqui, tá, irmãos? Mas eu espero ter respondido. A pergunta número 4 que me responderam: quanto tempo dura a grande tribulação e quanto tempo a igreja ficará nela? Irmãos, a igreja, como eu já disse, eu até então, quando eu comecei os estudos, a igreja eu entendia que não passaria, né, pela grande tribulação. Depois o Senhor me mostrou através de sonhos e revelações com outros irmãos, um que já dorme no Senhor, que a noiva é que não passará pela grande tribulação, mas a igreja passa pela grande tribulação. E o período, foi isso mesmo? O período, então quanto tempo ela fica na grande tribulação? A grande tribulação é só de 3 anos e meio. 7 anos é o domínio do anticristo. Então a igreja que ficar, né, que não é a noiva, ela vai ver a ascensão do anticristo, ela vai ver o anticristo se manifestando, porém a igreja, ela vai ficar nesses 3 primeiros anos e meio de paz, falsa paz. Então não é uma grande tribulação, porque se é falsa paz, ninguém vai ser perseguido nesse período. Após esse período de 3 anos e meio, que é quando o anticristo vai querer, né, se manifestar mesmo, exigindo adoração como um Deus, aí começa a grande tribulação e a igreja passará, juntamente com o povo judeu que estará aqui, toda a grande tribulação. E ao final dessa grande tribulação, a igreja será arrebatada. Eu quero só fazer uma lembrança de um estudo que nós fizemos sobre a cevada e o trigo. No período do trigo, a gente vê que o que moe o trigo, né, o que separa o trigo das impurezas, é uma máquina, é um equipamento chamado tribulon. Então, o que vai purificar o trigo, né, que a gente sabe que é a igreja que ficou, é a tribulação. Então, tribulon, tribulação. E a gente sabe também que o trigo ele leva aproximadamente 7 semanas para amadurecer. Então, olha só, 7 semanas, 7 anos, estão fazendo referência? Então, irmãos, quem não teve ainda um real sentido, né, dessas expressões, como é só para perguntas e respostas aqui, eu estou respondendo as perguntas de vocês, não estou dando estudo, volta então aquele estudo lá sobre as primícias, tá bom? Que vocês vão ter um conceito maior. Mas a igreja passa por toda a grande tribulação. Lamento, tem muitos irmãos que não concordam, dizem aí que, né, que eu me desviei, que antes eu apoiava uma coisa, mas eu já disse, irmãos, eu fui criada na igreja desde os 12 anos de idade, e eu acreditava que a igreja não passaria, mas através de oração e muita busca que eu perguntei a Deus, porque eu estava confusa, eu recebi a resposta do papai que, infelizmente, a igreja passará pela grande tribulação, mas ela não vai passar sozinha. Quem não vai passar é a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, que está representando as premissas de toda a humanidade também, que nós já falamos, já relatamos nos vídeos anteriores, tá bom? Então, enfim, já respondi essa pergunta. Agora a pergunta número 5. Todos os que ficarem serão mártires? Não, claro que não. Claro que não.
todos os que ficarem serão mártires? Não, irmãos, um grupo vai ser mártir, e todos os mártires, eles receberão de bom grado essa função de ser mártir, e eles saberão que eles são mártires. Agora, talvez, de repente, eu fui uma mártir, agora eu não fui despertada para ser mártir, mas no momento certo eu entenderei essa missão e aceitarei de bom grado. Então, todos os mártires, eles aceitarão a missão de morrer em nome do Evangelho, em nome de Cristo, de bom grado. Então, todos os que estarão aqui, a igreja, serão mártires, e graças a Deus eu posso dizer isso com toda certeza que não. Um grupo vai ser poupado, vai estar vai estar vivo até o final da grande tribulação. Inclusive o próprio apóstolo Paulo diz que nem todos nós dormiremos, né? Então, um grupo que será protegido, e eu já foi dito nos estudos, eles serão poupados da morte, né? Porém, um outro grupo, que são os mártires, em qual o próprio Senhor Jesus Cristo aparecerá em pessoa para essas pessoas, e quando elas estiverem morrendo, eles já aceitarão esse ofício e morrerão com total amor e total alegria pela causa do Evangelho. Mas nem todos serão mártires. Então, se você não tem esse desejo de ser mártir, saiba no teu coração que você talvez seja uma das pessoas que não será mártir, né? Mas talvez você seja despertado mais à frente. Então eu não posso bater o martelo, porque isso é só Deus sabe. Só Ele é onisciente. Eu não. Mas é só respondendo uma das perguntas que foram enviadas. Então, todos os que ficarem serão mártires? A resposta é não. A sexta pergunta é: o que é a marca da besta? Irmãos, a marca da besta, cada um diz uma coisa, né? Diz que diz que há um tempo atrás diziam que era um código de barra, outros diziam que era apenas um número simbólico, outros diziam que era o número 666, que estaria na testa ou na mão direita. Enfim, a marca da besta, eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Eu penso que ela é uma tecnologia, eu ainda não sei que tipo de tecnologia, tá? Por que é uma tecnologia? Porque essa tecnologia que vai fazer com que as pessoas sejam rastreadas e possam ou não comprar ou vender qualquer coisa, como está escrito na Bíblia. Sem essa marca, as pessoas não poderão comprar nem vender. Então, é uma tecnologia, entendeu? Eu acho também que essa marca é uma tecnologia que será implantada na testa ou na mão direita, porque ela dará condição ao anticristo de rastrear e de ter o domínio sobre as pessoas. Então, essa tecnologia com certeza terá um GPS e terá a sensibilidade também de ouvir o que essas pessoas estarão falando, né, ou reproduzindo ao longo do seu dia, se ela é contra ou não o sistema. Então, a marca da besta, para mim, é uma tecnologia que dominará o homem. E, infelizmente, pelo fato dela dominar o homem, é que ela vai fazer com que as pessoas também tenham os seus sentimentos, né, a sua mentalidade também controlada pelo anticristo, impedindo também do agir do próprio Deus falar na vida dessas pessoas. Por isso que o próprio Senhor diz que aquele que tiver essa marca automaticamente já está condenado. Por quê? Porque se ela vai estar sendo controlada por esse espírito maligno do anticristo, então como que o Senhor terá controle sobre essa vida? Entendeu? Então a minha interpretação é que é uma tecnologia que vai ser implantada na mão direita ou na testa dos homens e vai fazer com que o anticristo tenha o total domínio sobre essas pessoas. Tá bom? Essa é a marca da besta, na minha opinião. Tá? Uma outra pergunta. A noiva... Não, isso aqui eu vou pular. Eu vou deixar mais já ver que é polêmica. Diz assim: irmã, eu não consegui entender direito a relação da noiva com o número 12. Vamos lá. Eva... porque nós tivemos um estudo falando, acho que foi sobre a natureza de Eva, né? E nós falamos sobre o número 12, né? 12 discípulos, 12 tribos. Então vamos lá resumir. O que aconteceu? Quando Deus fez uma cirurgia em Adão, quantas costelas tem um ser humano? O ser humano tem 24 costelas, totalizando 12 pares de costelas, certo? E Deus precisou pegar apenas uma costela
e fazer a companheira de Adão, que foi Eva. Vamos lá, se Deus pegou apenas uma costela de 12 pares e fez Adão, segue ali no raciocínio. Foram 12 tribos de Israel, né, vinda de Jacó, que se transformou em Israel, teve seu nome mudado, mas Deus precisou apenas de uma tribo para fazer aquele grupo que iria estar em contato com Deus e o homem, que eram os levitas, e Deus também precisou apenas de uma única tribo para tirar dele a raiz de Davi, né? Para tirar dele o Messias que viria salvar toda a humanidade, que é a tribo de Judá. Então você vê que de 12, Deus sempre precisou tirar apenas um. Então, de 12 costelas, tirou uma, fez Eva. De 12 tribos, tirou uma para que tivesse em contato entre Deus e o homem, que foi a tribo de Levi. E de 12 tribos foi também tirada apenas uma, que ia dar a glória e a honra de nascer o Messias, que foi a tribo de Judá. Agora vocês veem, isso foi Israel terreno. Jesus, quando veio aqui, ele pegou apenas o quê? 12 discípulos. Ele tinha vários seguidores, nós sabemos disso. Jesus tinha vários seguidores, mas Jesus chamou apenas o quê? 12 discípulos. E desses 12 discípulos, vocês percebem que todos eles morreram como mártir. Mas apenas um Jesus poupou, que foi João. E João era justamente o discípulo amado, aquele que deitava sua cabeça no ombro do Senhor. E o próprio Senhor Jesus repreendeu a Pedro, dizendo, quando Pedro quis questionar Jesus, vem cá, Senhor, eu vou morrer, né? O Senhor falou tudo isso comigo, mas esse aí, ele estava se referindo a João. O que vai acontecer com ele? Olha o que Jesus falou. Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Então Jesus estava falando ali nitidamente que João não ia ser um mártir e que ele iria poupar a vida de João. Nesse sentido, e em vários outros que nós já demos no estudo, a noiva, ela é simbolizada pela pessoa de João. Então, 12 discípulos que construiu a igreja, né, porque a igreja foi construída na base pelos 12 discípulos, pelos 12 apóstolos de Jesus, Jesus apenas escolheu um para que fosse preservado do mártir. E esse um foi o próprio João. O que nós estamos querendo dizer com tudo isso é que a noiva, assim como toda essa simbologia de 12, ela também é aquela que sairá da igreja e será apresentado ao Senhor Jesus Cristo como companheiros ideal, assim como Eva foi apresentada a Adão como sua companheira ideal, mesmo tendo vindo de uma única costela, advinda de 12 pares de costelas. Eu acho que eu consegui explicar. Se não conseguir, me mande de novo, que aí eu vou ter que fazer um gráfico, porque eu reconheço que às vezes eu sou muito enrolada e a minha didática não é boa. Mas esse símbolo de 12 significa que dos 12 apóstolos, Jesus escolheu um que representa a sua noiva para guardar da grande tribulação, para guardar da perseguição. E essa porcentagem foi representada na pessoa de João, que era o discípulo amado, tá bom? Agora outra pergunta que me fizeram. Irmã, qual a data que a irmã tem no coração que ocorrerá o rapto da noiva? Oh, meu Deus. Irmãos, eu até gostaria de contar mesmo, porque tem muitas pessoas que ficam falando, irmã, não foi esse mês de outubro, irmã, meu Deus, as pessoas têm preguiça de prestar atenção nos vídeos que são postados. Deus me mostrou grande e com letras bem imensas dizendo outubro, mas ele não me mostrou o ano. Então, irmãos, espera daí, mas foi outubro que ele mostrou. Infelizmente o ano ele não quis me mostrar. Mas a data que eu tenho no meu coração, eu vou falar para vocês uma coisinha aqui. Eu vou só dar uma pincelada, tá? Eu não vou dizer muito, porque senão o pessoal vai falar, irmã, a gente tá querendo dar data. Então, para não falar que eu tô querendo dar data, que eu sou uma herege, então eu não vou dar data, tá bom? Mas eu vou dar uma pincelada. Nos sonhos que Deus tem me mostrado, algumas coisas acontecem comigo, tá? E essas coisas, incrível que pareça, elas se reproduziram em todos os sonhos que Deus me mostrou. Então eu entendo que obrigatoriamente eu vou passar por elas.
Porque não foi um único sonho, mas foram em 3 sonhos. Deus me mostrou as mesmas coisas acontecendo comigo. Então, desculpa, foi 4 sonhos. Deus me mostrou a mesma coisa acontecendo comigo. Então, eu entendi que obrigatoriamente eu vou passar por elas. Eu sabia que não ia ser nesses anos, porque essas coisas estão muito aquém de acontecer. Mas, quando eu digo assim, eu tenho uma data no meu coração, essa data pode começar a surgir, essas coisas podem começar a acontecer a partir do ano de 2019, por conta de algumas coisas que já estão surgindo, tá? Na minha vida pessoal. Então, mais um motivo também que eu não posso dizer para vocês que é pessoal. Então, quando me disseram, vai vir no ano de 2017, eu já sabia que isso era impossível por conta de algumas coisas que não aconteceram na minha vida pessoal. E também quando me disseram que ia acontecer nesse ano de 2018. Então, eu já sabia que não ia ser o ano de 2018. Mas, possivelmente, como tem algumas coisas sinalizando que vai acontecer agora em 2019, possivelmente algumas coisas pessoais que tem que acontecer na minha vida vai acontecer agora no ano de 2019. Não estou dizendo que seja o ano do rapto da noiva, ok? Então, respondendo essa pergunta, o ano eu não posso dizer, né? Por conta de alguns irmãos que vão achar que eu sou herege, já estou querendo dar data. Mas muitas coisas pessoais na minha vida, agora sim, já está começando a acontecer no ano de 2019. Inclusive, já recebi até uma mensagem aí e vai acontecer essas coisas pessoais no ano de 2019. Então, é uma resposta para vocês, tá bom? Mas não estou dizendo que o dia do Senhor vai ser o ano de 2019. Não, mas coisas que eu estou esperando que aconteceram nesses 4 sonhos. Uma delas é importante, vai acontecer agora no ano de 2019. As outras eu não sei, mas uma eu já recebi a resposta que vai acontecer agora nesse ano. Então, só para vocês ficarem atentos que as coisas estão caminhando para o fim. Agora, uma outra pergunta que eu vou voltar aqui, que eu pulei, e eu disse que é muito longa e eu não queria falar. Irmã, a noiva é virgem espiritual ou também fisicamente? Você poderia nos dar as características totais da noiva de Cristo que foi revelada a você? Não posso dar, me perdoe. Eu até cheguei a comentar isso com algumas pessoas próximas a mim, antes de eu receber essa informação, de não comentar com ninguém. Eu falei tudo, e depois eu recebi de Deus. Eu estava sentada no sofá da minha casa, eu nitidamente ouvi Deus falando: não fale. Quem for, eu vou revelar pessoalmente. Então, irmãos, me perdoe, eu não vou dizer para vocês as características da noiva. Todas as características da noiva que eu tinha que falar, eu já falei. Algumas eu deixei escapulir. Então, quem foi esperto já pegou lá, né? Mas eu não vou dizer porque está muito longe de mim eu falar sobre isso. Eu creio que todos aqueles que fazem parte do corpo da noiva de Cristo, essas pessoas, elas estarão sendo despertadas agora para esses momentos, e elas sabem que elas fazem parte do corpo da noiva de Cristo. Então, me perdoem, irmãos, eu não vou dizer. Se vocês querem, vocês são atalaias de Deus, vocês são servos de Deus e servas de Deus, orem, jejuem, que Deus vai falar com vocês, tá bom? Mas eu não podia pular essa pergunta sem dar essa explicação. Eu não posso. Não posso, não porque eu não queira, porque infelizmente não foi me dado permissão. O que eu pude falar sobre essas características eu já falei, e outras, infelizmente, na minha inocência eu deixei escapulir. Mas quem for inteligente e esperto, assistir todos os vídeos, vão pegar, tá bom? Mas me perdoe, não posso. Uma pergunta também falou assim: irmã, algum de seus sonhos já se cumpriu? Como tudo isso começou? Então, irmãos, eu vou falar rapidinho, que eu acho que está ficando bem longo. Sim, se cumpriu. Muitos deles já se cumpriram, e outros que eu passaram para vocês não se cumpriu. Se cumpriu mais a questão pessoal e uma questão que foi geral, que eu vou falar para vocês rapidinho. Tudo começou, né, esses sonhos. Eu trabalhava numa grande empresa pública no Brasil, e na época eu estava sendo muito perseguida no meu trabalho, porque no meu trabalho eu sempre fui reservada. Eu sempre gostei de fazer brincadeiras, eu brinco, gosto de sair, gosto de passear, mas eu sou muito reservada, eu gosto muito de ficar no meu cantinho, né?
E aí o que aconteceu? Algumas pessoas não entendiam essa minha postura. Essas pessoas achavam que eu estava sendo metida demais, querendo ser melhor que todo mundo, querendo me afastar. E essas pessoas começaram a me perseguir. Eu não gostava de almoçar muito com as pessoas, não porque elas não eram legais, elas eram maravilhosas. Mas eu gostava de ficar no meu cantinho, estudando, lendo livro. Eu sempre gostei de ficar no meu espaço. E aí o que aconteceu? Eu fui muito perseguida. E uma outra coisa também nesse trabalho que acontecia é que ninguém nunca me viu com nenhum rapaz, né? E tinha muito namoro, tinha muito pega-pega, né? Nessa empresa pública. Aí eu vou falar mesmo, é só para vocês saberem mesmo, vou falar. E eu nunca fui muito dessas coisas, né? Não que eu não tivesse vontade. Vocês sabem que se a gente der vazão à carne, a gente tem vontade disso e de muitas outras coisas. Mas eu nunca quis me envolver com isso. Então eu era a extraterrestre do grupo, né? Porque eu era muito certinha, né? Para eles eu era muito certinha. Então eu comecei a ser muito perseguida, né, nessa empresa. Eu trabalhei anos nessa empresa e eu amava esse lugar, amava tudo que eu construí ali, estudei muito para estar ali. Mas só que como eu era terceirizada, né, junto com muitas outras pessoas, então ficava fácil de um concursado dessa empresa me perseguir, porque eu não tinha defesa. Até que eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, porque o Senhor me permite passar isso? Eu sou assim porque não quero envergonhar o teu nome. Eu sou assim porque eu quero fazer a tua vontade. Não que eu fosse bitolada, irmãos. Eu nunca fui bitolada, não. Mas é porque eu gostava do meu mundo também e eu gostava de ser certinha mesmo. E aí o que aconteceu? Eu peguei e comecei a cobrar isso de Deus e fiquei revoltada com Deus, que Deus não fez nada. E Deus estava calado o tempo todo e eu sofrendo, né, perseguição. As pessoas inventavam coisas minhas, como tinha rapazes que queriam sair comigo e eu não aceitava, né? Então eles começaram a duvidar da minha feminilidade, né? Oh, como assim? Os rapazes não eram feios, eram bonitos. Inclusive eu cheguei até a namorar com um, né? Eu achei que Deus não estava respondendo as minhas orações, então eu cheguei até a namorar um para mostrar para todos que eu era normal, né? Mas enfim, e eu fiquei revoltada porque eu já não estava sendo eu estava sendo aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. E eu comecei a questionar Deus, Senhor, se eu tenho que resolver essa situação, então para que eu preciso do Senhor? E eu comecei a tomar a rédea da situação, né? Eu tirei o controle de Deus né? Porque Deus não respondia, Deus ficava calado, e eu chorando, sofrendo perseguição, blá blá blá. E um dia eu estava tão revoltada, que eu falei assim, mas eu vou pedir demissão. E os meus chefes falavam, você não pode pedir demissão, ninguém pede demissão daqui, todo mundo se aposenta aqui. Mas eu estava tão saco cheio, porque já não era mais eu, né? Já estava namorando um rapaz que eu gostava dele, claro, mas não era do meu coração, eu não tinha planos de estar com ele. Mas eu queria apenas estar naquele momento para que todos vissem que, né, a nossa a Rejane, ela é como a gente. Então eu namorei esse rapaz. Então, mas isso estava me fazendo mal, eu estava cada dia mais no mundo que não era meu. E eu falei, essa sabe uma coisa, Deus não responde, Deus não fala nada, vou pedir demissão, pedir demissão. E eu pedi para eles me demitirem, eles não queriam me demitir, eu pedi demissão, saí da empresa. E para mim foi uma derrota. Foi uma derrota porque eu fui tanta pressão na minha vida, que eu acabei pedindo demissão. Porque eu falei assim, eu não posso me sujeitar a isso, mas também não posso ser quem eu não sou. E eu preferi pedir demissão. Amava tudo que eu fazia, amava as pessoas, só que as pessoas não me entendiam e não entendiam o amor que eu tinha por elas. Era um amor diferente, mas era o meu amor, era a maneira que eu tinha de amá-las. Então eu preferi pedir demissão porque foi bom para mim. E nesse período que eu pedi demissão, eu estudei muito para passar no concurso da Anvisa, né? Eu acho que foi no ano de 2014, foi 2014, eu estudei muito, houve um concurso da Anvisa, e eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa, só estudando e focando. E eu fiz um voto a Deus e perguntei a Deus se eu ia passar nesse concurso, né? Eu falei assim, Senhor, me dá um start. E tudo que eu pedi a Deus, tudo que eu perguntava, era interessante que tudo
se confirmava. Então eu falei assim, nossa, então Deus queria que eu saísse dessa empresa pública para eu me tornar uma agência da Anvisa, né? E aí eu fui, fiz a prova, estava toda feliz, estava radiante. E eu tinha conseguido uma pontuação boa, mas eles descobriram uma fraude na prova e anularam o concurso. E naquele mesmo ano todo mundo teve que fazer a mesma prova novamente. E aí eu falei assim, não, de repente, né, Deus permitiu isso porque ele vai me colocar no status melhor. E aí eu continuei estudando, tá? Reforcei meus estudos e fiz a prova. E engraçado que todas as provas que eu faço de português, geralmente eu gabarito as provas de português, né? E eu praticamente zerei a prova de português e o inglês, que eu era péssima, eu quase gabaritei. Eu fiquei assim, como assim, Senhor? Resumo da conversa, porque esse não é o caso. Nessa época, então, eu não passei na Anvisa, eu fiquei revoltada com Deus, gritei com Deus, falei, como não vale a pena te servir, o senhor deixou que eu fosse humilhado na empresa pública, eu pedi demissão, agora o senhor me permite que o incrédulo, ímpio, que não louva teu nome, que não engrandece teu nome, passou na Anvisa, porque eu vi algumas pessoas que, né, passou na Anvisa, o senhor apoiou, e eu tô toda preparada, blá, 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 blá. E o Senhor não preparou, eu fiquei revoltada com Deus, fiquei indignada. E ali, naquele momento, irmãos, eu botei no meu coração que não ia mais fazer a vontade de Deus. Não que eu ia me decepcionar, não que eu ia me desviar. Mas é uma coisa, né? Não fazer a vontade de Deus e não estar desviada, né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu decidi que quem ia tomar a rédea da minha vida era eu. E não adianta ficar perguntando as coisas a Deus, porque Deus demora muito a responder. E eu literalmente me afastei um pouco de Deus e tomei o controle das minhas decisões. Não perguntava mais a ele, porque eu estava muito magoada com ele, então eu prefiro deixar ele de lado. Essa é a verdade. Então eu fiquei muito tempo, durante uns meses, só comigo e não falava com Deus. Eu estava magoada com Deus, não falava nem obrigada, nem nada, não fazia nada. Eu estava em silêncio com Deus. E foi interessante que começou a surgir no meu coração, né, o desejo de sair do Brasil, né? Mas eu, na realidade, eu primeiro queria sair do Rio de Janeiro, porque era muito violento, e eu estava passando por muitos problemas, eu não queria mais ficar no Rio de Janeiro, e eu falei assim, vou sair desse estado, estou cansado do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, surgiu no meu coração, saia do Brasil, saia do Brasil. Eu falei assim, mas eu não tenho condições de sair do Brasil, né? Eu não tenho condições financeiramente. Agora mesmo que eu estou parada, estou desempregada, agora mesmo que eu não tenho condições de sair financeiramente do Brasil. Mas a gente foi fazer um intercâmbio, né? Que era aniversário da minha irmã, então ela falou, ela estava de férias no trabalho, ela falou assim, vamos fazer um intercâmbio, que aí vai ser o meu presente de aniversário. Eu falei assim, mas eu não tenho como tirar o meu visto, porque para você tirar o visto, você tem que ter renda e estar com vínculo no Brasil. Você tem que estar trabalhando, ou um vínculo muito forte no Brasil. Eu não tenho nada disso, nem dinheiro, nem vínculo no Brasil. Mas foi tão momentâneo, porque eu fiquei... Aquele desejo começou a crescer. E interessante que nesse período de silêncio, eu tive um sonho, que foi aquele sonho da Dilma Rousseff, né? E quem não assistiu esse sonho, vá lá para eu não ter que voltar. E nesse sonho, eu sonhei que eu estava viajando para um outro país e eu estava jogando uma corda. Só que aconteceu várias coisas nesse sonho, pessoal, e eu acordei e falei para minha mãe, engraçado, eu sonhei que eu estava indo para outro país, mas isso é impossível, porque eu não tenho nem passaporte, como é que eu vou para outro país? Agora mesmo que eu não vou sair desempregada. Engraçado que eu falei isso numa semana, na semana seguinte eu estava numa agência e eu já tinha feito, na semana seguinte eu já tinha dado a entrada no meu passaporte na Polícia Federal. O meu passaporte ficou pronto, acho que foi menos de um mês, e na semana seguinte eu já estava na agência, e a agência foi, a moça da agência falou assim, olha, para tua irmã vai ser fácil, mas para você que está desempregada, não tem vínculo no Brasil, vai ser muito difícil. Eu só tinha minha pós-graduação como vínculo. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, foi tudo uma coisa que em menos de 2 meses, então, eu estava com o passaporte e o visto aprovado. Ou seja, um dos sonhos começou a acontecer. Eu falei assim, gente, então
eu vou viajar mesmo, né? E mais algumas semanas eu já estava agendada já para estar fazendo o curso no outro país, e quando eu fui ver, em 2 meses eu já estava dentro do avião. Ou seja, a revelação foi tudo muito rápido. E foi justamente 2014 o período eleitoral que eu sonhei que a Dilma, né, ela tinha sido reeleita e que tinha acontecido aquela coisa toda com os caminhões e que as pessoas queriam tirar ela do poder, e tudo isso aconteceu. Quem não assistiu o vídeo, dá um pulinho lá. Então, o fato, esse sonho, né, de eu estar indo para outro país aconteceu, a reeleição da Dilma aconteceu, o impeachment dela aconteceu, e outras coisas pessoais também que eu tive os sonhos na minha vida pessoal também, muitos aconteceram já. Então, para a pergunta que me fizeram assim, o mundo e seus sonhos já se concretizou? Eu estou respondendo para vocês, sim, já se concretizou. Deus, ele, depois desse período que ele começou a me mostrar, aí eu comecei a entender o porquê ele deixou passar por tudo aquilo lá naquela empresa pública, todas as humilhações que eu passei lá, a ponto de pedir a minha demissão, né? Eu ainda sou amigo de muitas pessoas lá, sou amiga mesmo de muitas pessoas lá, mas essas pessoas não sabiam que elas me ofenderam muito, não porque elas queriam, mas elas foram usadas por Deus para me ofender mesmo, para que eu pudesse sair daquela zona de conforto e hoje estar onde Deus quer que realmente eu esteja. Hoje eu estou em outro país, mais um sonho que se concretizou também. Deus tinha me mostrado que eu estava morando em outro país. Se você viu os vídeos lá, teve no vídeo, acho que foi da Dilma também, né? Deus me mostrava que eu estava morando em outro país. Irmãos, eu não tinha nem passaporte. Como é que eu ia estar morando em outro país? Desempregada. Né? Então, só justificando. Deus começou a me mostrar muita coisa. Eu já tinha esse dom, não de sonho, mas um dom de visão. Dos meus 12 anos, né, que eu me converti, eu particularmente, eu não gosto muito quando eu tenho visão. Porque os sonhos que Deus me mostra, eles acontecem anos depois. Mas a visão, ela acontece em minutos, né? Segundos, minutos. Uma da visão, que eu estava na casa de um pastor na época, né? Que eu frequentava uma igreja. E eu estava na casa dele, eu estava conversando com a esposa dele. E nesse momento eu vi uma senhora, eu vi uma cena. E eu olhei, né? Eu já ia falar. Eu olhei aquela cena, eu fiquei muito assustada, comentei com ela, vamos orar aqui para Deus repreender. No momento que a gente ajoelhou, a gente estava orando, eu só ouvi o grito e tudo já estava acontecendo. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? É para vocês me conhecerem um pouco. Eu jamais vou falar alguma coisa que Deus não me revelou. É para vocês verem o temor que eu tenho pelas coisas de Deus. Então, outras coisas também, meus amigos, quem me conhecer aí, quiser botar lá mentira ou verdade, vocês podem, fiquem à vontade para me desmentir. Mas muitas pessoas sabem que esse dom já me acompanha já há um bom tempo, tá bom? Então, vocês estão diante, né, de uma pessoa que professa a palavra de Deus, mas que não brinca com as coisas de Deus. Sou tão humana quanto vocês, sofro os mesmos desejos e tentações que vocês, sou tão palhaça, brincalhona e séria, como muitos me conhecem, mas eu tenho muito temor à palavra de Deus, e eu jamais verei ao YouTube mentir para vocês, porque eu sei que duro é cair na mão do Deus vivo, tá bom? Eu prometi a vocês que eu vou trazer um estudo do mês de outubro, da revelação que Deus me mostrou, pareando com o sonho do Kipire, né? Que eu havia prometido. E agora nós vamos falar no próximo vídeo, que agora fechou de vez o estudo, porque nós estamos respondendo as perguntas que vocês estão nos fazendo. Tá bom? Então agora vai vir só as interpretações dos sonhos que Deus me deu. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Rejane. Eu gosto que me chame de Rejane, né? Porque já justifiquei por quê, mas muito me chamam de Cláudia, eu gosto também, não tem problema, é meu nome, né? Mesmo que o significado seja manca, mas é meu nome. Fiquem à vontade para me chamar como desejarem, fiquem à vontade para me chamar de irmã, para me chamar de Cláudia, para me chamar de Rejane, e fiquem à vontade também para tirar suas dúvidas comigo. Mandem um e-mail. Muitos me pedem o número do WhatsApp, eu não trabalho com WhatsApp, irmãos, aqui nesse país é totalmente diferente, eu só tenho um telefone, um WhatsApp e é pessoal, eu não
forneço o número de WhatsApp. Mas se você quiser entrar em contato, tem 2 endereços de e-mail. Você pode me contactar lá ou deixa aos cuidados da irmã Rejane, que eu vou te responder tão logo eu puder. Muitos e-mails eu leio, mas eu não tenho tempo para responder, porque eu gosto de responder com carinho. Mas assim que eu tiver um tempo com mais liberdade, eu gosto de sentar e conversar com a pessoa e falar tudo para ela, esclarecer tudo para ela, tá bom? Então, se eu demorar, tenha paciência comigo, mas eu vou te responder. Infelizmente, eu não posso te oferecer o número de WhatsApp, porque é pessoal, tá bom? Se tem alguma outra pergunta que você queira nos fazer, mande por e-mail, tão logo eu puder, eu te respondo. Que o Senhor possa abençoar a tua família, que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito de Deus possa te dar sabedoria a cada dia, que você possa se tornar cada dia mais um instrumento poderoso na mão do Senhor, para que a obra dele seja feita através de você e você possa ganhar muitas almas para o reino. Eu profetizo sobre a sua vida a vitória de Deus, graça de Deus, bondade e misericórdia. Bom? E muito obrigado por orar pela família Falando de Deus, muito obrigado por nos compreender. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos estar firme e forte até o retorno do nosso reino. Amém. E graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.